todos já falaram. Então, assim, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns pontos que nós já falamos ali, seriam as propostas para ser discutida, quer dizer, não é nada pronto, mas assim, é fruto dos anos que eu trabalhei com inativos e pensionistas e fruto também das pesquisas que eu fiz durante o meu TCC na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. E aí, no meu TCC, acho que eu já falei na live, eu falei sobre o sistema de pensão militar das Forças Armadas. Aí eu comecei a estudar como funcionava a pensão militar, lá, desde o início dela, o surgimento. Então, eu só vou aqui abrir aqui um quadro, já que a gente vai começar rapidinho aqui, se não der, a gente vai fazer uma outra live semana que vem para complementar. Vou ver aqui a sequência, ver se vai compartilhar aí. Aí. Então, as propostas estão aí. A gente vai, a introdução, nós já estamos falando o que a gente já falou aqui, né? Todos já se colocaram aí sobre... Foi colocado sobre o PL 1645, 2019, que deu origem à Lei 13954. Entendeu? E a Lei 13954, deixa eu buscar aqui. Essa aí. Nós fizemos 2 lives aí anteriores, três. As últimas foram sobre batendo a Lei 13954 ali. A primeira, nós falamos do artigo primeiro até o terceiro. Ali falamos do Estatuto dos Militares, né, das mudanças que foram feitas lá no Estatuto dos Militares. Entendeu? E depois nós falamos lá do artigo 4º, que foi a questão das pensionistas militares, né, da questão que houve ali a tributação das nossas pensionistas. Depois, na outra live, nós falamos sobre o artigo 8º, que foi da adicional de compensação por disponibilidade militar. Enfim, essa lei, ela só trouxe, veio para privilegiar ali, né, aqueles que estão no topo da pirâmide. Eu vou mostrar rapidinho alguns pontos aqui, para deixar bem claro isso aí, para poder avançar aqui. Então, deixa eu ver se eu pego aqui um ponto. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui o quadro, o adicional vai aparecer aí, pessoal, rapidinho, a lei. Só para a gente ver a questão que a gente fala das injustiças e reparação. A gente vai ver aqui, ó, está na tela aí, né? Então, mais injustiça assim, do que isso que a gente está vendo aqui, ó, é o que eu sempre mostro aqui, pessoal. Olha, aqui onde está o cursor aqui vermelho aqui, ó, e esse cursor vermelho eu sempre dou crédito ao meu filho Cauã, né? Porque eu não sabia fazer isso não. Ele que botou aqui o vermelho, está aí, ó, na tela. Aqui, ó, medida provisória 2215, de 2001. Aqui eram os percentuais que era antigo e tradicional de habilitação. E nessa outra coluna aqui, ó, Lei 13954, é como eles chegarão lá em julho de 2023, pessoal. Então, já vai no resumo para ver injustiça. Foi publicada aí uma matéria boa, sempre acompanha a matéria da Sociedade Militar, e mostrou ali o percentual que cada um dos postos de graduação deve receber em média, ali, porque a questão é pelo curso, né? A questão é pelo curso que o militar tem, né? Independente do posto de graduação. Mas vamos pegar aqui, olha só. Em regra, né, os autos estudos 1, que era de 30 até 2019, e em 2020 ele começou a progredir e vai chegar a 73% lá em julho de 2023, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é um percentual de acréscimo em cima dos 30%, né? Se pegarmos aqui os 30% e esse percentual jogarmos aqui na calculadora 143,33%, aqui ele vai se transformar em 73%. E aí a gente vê aqui, ó, como a gente não admitir que houve um aumento, sim, para alguns segmentos das Forças Armadas. Entendeu? Não teve reajuste? Não teve. Mas aumenta, porque aumento é o quê? Ele vai acima da inflação. Se a gente pegar aqui, pessoal, esse 73% sobre um soldo do general de exército, um 4 estrelas, um almirante, um tenente brigadeiro, a gente vai ver quanto dá aqui, pessoal. Olha, e vamos ver nessa faixa amarela aqui, ó, os 12%, que é o quê? Aqui entra os sargentos do quadro especial, em regra. Tem sargento do quadro especial que tem especialização.
Tem sargento do quadro especial do Exército, alguns que eu servi, que são paraquedistas, que eles ganham lá, salvo engano, eles ganham aperfeiçoamento dos PQDs, o que é, entendeu? Eles ganham lá. Agora, sim, especialização. Agora, a maioria não teve oportunidade de realizar um curso, a gente sabe disso, entendeu? A dificuldade que era nos tempos antigos fazer um curso ali. Aí, olha quem recebe 12% aqui, um grande contingente, não vai receber nenhum acréscimo, nada aqui, ó, 0%. E aí? Isso não é injusto? E aí a gente vê aí muitos dos veteranos desse ponto aqui, ó, desse amarelinho aqui, que são os que estão ali defendendo o presidente atual aí, que foi quem assinou lá o PL 1645, que mandou para o Congresso, e levou em mãos, né? E ficam aí defendendo ainda, né? Deixa eu abrir aqui que o Wagner botou a mãozinha aí. Fala aí, Wagner. Ô, Gilson, a gente pode observar nesse quadro o grande disparate. Olha só, vamos lá. Você botou o primeiro quadro ali. Vamos tirar pelo curso de formação, tá? 12%, não é isso? Isso, 12%. Altos estudos 30% naquela época. Então, a gente tinha ali uma diferença de 18%, né, entre os altos estudos e a formação. E agora a gente vê no quadro seguinte aqui, isso aí subiu para 61%, se eu não me engano, né? Ou 58%, não, 58%, não é isso? A outra tabela, o atual, né? Que eu estou sem óculos, eu vou tentar abrir. Só que a diferença ficou bem gritante. Então, a gente vê ali que realmente essa balela, esse papo que falam que não foi uma lei para reestruturação financeira, eu costumo dizer que quando se mexe com números, a gente está falando, sim, de parte financeira, sim. Né? A gente ainda mais sabendo que mexeu no contra-cheque de todos ali. Então, você vê, na lei de 2015, era 12 para 30, então 18%. Quando a gente chega agora, o cara continua com 12, formação, e o cara lá de cima vai para 73%. Então, são 61%, não é isso? De diferença. Então, olha só a pegadinha, a jogada, como foi feita. Então, quando a Nazaré fala ali que o meu dinheiro saiu para bancar outra coisa, o seu dinheiro, Nazaré, saiu para bancar isso aí. O meu desconto aumentou um pouquinho para isso aí. As pensionistas, eu fico olhando ali até algumas se manifestando contra essa nossa reivindicação em relação a essa lei, eu fico olhando assim, fico tentando imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Né? Porque, na verdade, eles fizeram essa lei, esse montante todo de aumento de desconto e tributando os pensionistas para chegar a essa covardia de 62%, de 61%, acima da formação de sargento. Então, só nesse pedacinho aí, Gilson, já está estampado a covardia. Exatamente, amigo. Aí você vê, nós estamos nesse quadro aqui, o amarelo, isso aqui é o anexo 3 da Lei 3.954, nós estamos exatamente aqui, ó, nesse amarelo. Olha só, o Altos Estudos 1 progrediu de 30, já chegou a 54 aqui, ó, tá aqui, ó. Entendeu? Agora, aí nós temos que ver o seguinte, ó, com a medida provisória de 2015, nós tínhamos ali, você estava falando, Wagner, não era muito distante, olha, a formação 12, a especialização 16, aperfeiçoamento mais 4 chegava a 20, e depois 5% para Altos Estudos 2 e mais 5 para o Altos Estudos 1. Estava todo mundo próximo. Isso aqui vai mudar lá em 2023, né, que vai mudar, mas se vocês observarem aqui, pessoal, olha aqui quanto vai ficar aqui o Altos Estudos 2, 68, e Altos Estudos 1, 73%, pessoal. Aqui a diferença, 5%. É como se faz um negócio bem assim, bem... como diz um professor meu lá de Direito Civil, um juiz, ele fala, no final da aula, foi lindo. Então, foi lindo aqui, pessoal. Aqui, ó. 5% aqui, tá todo mundo feliz, não tá? Aqui, ó. Tá feliz, por quê? Porque aqui a diferença era de 5%, para cá passou para 5%. Agora, veja aqui, pessoal, para fazer essa formatação covarde, tiveram que dar aqui o quê? Mais um percentual maior para o Altos Estudos 2, ó, 1,72%, para que o Altos Estudos 2 ficasse o quê? A 5% do Altos Estudos 1. Porque se desse esses mesmos 143% aqui, em cima do Altos Estudos 2, ele também teria uma distância maior aqui.
Mas para ficar bem bonito ali, ó, bem juntinho, lá, né? Eles fizeram o quê? Deram aqui, ó, um percentual maior para esse de baixo, para que ele pudesse ficar assim. Aqui manteve os 5%. E por que não manteve 5% para cá? Ó? Para cá, do aperfeiçoamento para outros estudos? Por que não manteve 5% para a especialização? E assim sucessivamente, até chegar no 12% lá, que seria um outro percentual, e não esse de 12%, que isso é uma covardia. São covardes. São covardes. Então, aí, Wagner, a gente vê aí, companheiro nosso, a gente vê muito isso aí, vem querendo falar, eu não votei no presidente para poder melhorar meu salário. Mas ninguém votou para melhorar. Nós queremos um Brasil melhor, mas nós não podemos concordar com isso aqui, ó. Agora, se o combatente está aqui no amarelo, aqui no 12%, e está lá defendendo o presidente, sinceramente, isso aí eu não entendo. Não entendo, porque nós somos militares e nós temos esse discernimento de ver, peraí, nós estamos sendo prejudicados, tem minha família. Isso aqui é um absurdo. E isso é covardia. Então, isso aqui é uma das covardias que eu quero mostrar. A outra covardia, eu vou mostrar aqui rapidinho, pessoal. Vamos passar aqui. A outra, são muitas covardias, mas vamos mostrar aqui. Vai abrir aí, pessoal. Algo que é covarde também, né? É legal, mas para mim, no meu entendimento, isso é legal, porque tem uma lei que foi aprovada, ela passou pelo Congresso, mas é algo, para mim, que é imoral, é covarde. Aqui, ó, adicional de compensação por disponibilidade militar, pessoal. Um outro ponto que tem que ter uma reparação. Veja aqui, ó. Vou ampliar aqui, porque o pessoal que está no YouTube aí na tela, vamos ampliar. Aqui, ó. O maior soldo que nós temos, pessoal, porque tem que ficar claro o seguinte: a nossa hierarquia, ela está aqui, ó, no escalonamento vertical, né? Que é o soldo que vai do militar menos graduado possível, lá o recruta, até chegar no mais que está aqui, que é o general, oficial general de 4 estrelas. 13.471. O que a Lei 13.954 fez? Criou um adicional de compensação por disponibilidade militar, que na prática quer dizer o quê? A dedicação exclusiva, os servidores civis falam que é a DE, e aí, sem critérios objetivo nenhum, sem nenhum critério objetivo. Entendeu? Essa aqui eu acho até falei na live aí que isso aqui está na reunião. Estava lá na reunião, quem botou isso aqui, percentuais, estavam 3 militares lá, e um falou, não, dá 40, outro não é 41, outro 42. Não, então deixa 41, que é aqui o meio, né? Então, assim, ó, sem critério nenhum, pessoal, 41% para esse aqui. Olha quanto vai dar aqui, ó. Olha aqui, ó, quanto vai dar o adicional de disponibilidade militar para o oficial general de 4 estrelas aqui, ó. 5.223,11. Mas ele está disponível. Não, ele já ganha o soldo dele, ele ganha pelos cursos, tudo que ele tem, que ele fez, ele já ganha. Não precisava ter isso aqui, ó, essa diferença aqui, ó, para eles 41, e lá no final vai chegar a 5%. Agora, para fechar esse ponto aqui, pessoal, peguem aqui, ó, que eu sempre mostro aqui. O 4 estrelas ganha 5.523 só para ele estar disponível, como se não fosse obrigação dele estar disponível, como se não fosse obrigação de todos nós militares estarmos disponíveis. 5.523. Vejam que só de adicional o general ganha mais do que o soldo do primeiro sargento. Isso aí é vergonhoso. Num país que tem mais de 14 milhões de desempregados, está aí a inflação subindo, as pessoas passando fome, e aí vê o quê? Jogar aqui, ó. Não. Entendeu? Então, soma esses aqui, pessoal, 5 mil aqui, soma lá os 73% que vai dar lá na habilitação. Isso aí é o quê? Isso são pontos que precisam ser reparados, precisam ser, isso aí, minimizados. Porque isso aí, para mim, isso aí é algo assim covarde, imoral, que foi feito aí. Sob pretexto, aí o Wagner lembra disso aí, né, Wagner? Você acompanhou bem lá a questão que falavam o que para a gente, que era meritocracia, não é isso? Meritocracia. E, Gilson, cabe ressaltar aí, em relação à disponibilidade. Aí eu volto a fazer aquela pergunta de sempre. O soldado não está disponível? O cabo não está disponível? O sargento? O tenente, né? O capitão? Aí o general chega a esse percentual todo ali. Eu acho que a gente falou isso aí, a gente brigou na época lá, esse percentual deveria ser único. A única diferença que vai fazer ali é o soldo do cara. Né? Se desse 20% de disponibilidade militar para todo mundo,
Quer dizer, é lógico que o soldado não é ganhar igual um general. E eu ouvi alguns colegas nossos que, desculpa, parece que tem o QI de bala Juquinha, quadrado, branco e pequenininho. Eles falavam que, pô, você quer ganhar igual um general. Não é isso. A questão não é essa. A questão é ser um pouco inteligente, né? Um pouquinho mais de inteligência desse pessoal. Nós estamos falando o quê? É igual a situação da representação, os 10%, lembra disso, Gilson? Eles queriam Isso, levar lembra? os 10%, inclusive, para o 10%. pijama. Isso, Quer pro dizer, pijama. o soldado, ele não representa, qualquer militar que ergue sua farda, ele está representando a pátria. Então, ele faz jus àquilo ali. Se vai dar para um, tem que dar para todo mundo. Não é uma coisa de exclusividade para oficiais generais. Eu, particularmente, volto a dizer, concordo com você, são covardes. Não, ser covarde não tem outra palavra. Então, aqui, pessoal, e mais aqui, ó, Wagner, você colocou, como foi bem colocado aqui, ó, o soldo. O que distingue a hierarquia nossa ali é o escalonamento vertical, que é o soldo. E quando você pega um percentual maior e dá para quem ganha mais, como aconteceu, deixa eu só ver, deixa eu ver quem está o som aqui. Deixa eu ver onde está esse som aqui. Já fechou aqui. Só fechar aqui. Então, aqui para fechar esse ponto, pessoal, para a gente passar para mostrar outra injustiça para fechar esse ponto, quando você pega aqui quem está no topo da pirâmide aqui e dá um percentual maior sob o pretexto de quê? De que ele está mais disponível, e nós sabemos que não, como foi bem colocado pelo Wagner, nós sabemos o quê? Que todos nós estamos disponíveis, temos que estar. Olha aqui, quando dá mais para quem ganha mais, aumenta as distorções, faz com que quem ganha mais ganhe mais, e quem ganha menos passa a ganhar menos. Então, isso que foi feito com a Lei 13954. Ela veio para privilegiar quem está no topo da pirâmide, sim. Entendeu? Aqui, ó, 41%. Isso aqui foi... Só desse adicional, o general ganha mais 5.523. Isso não é brincadeira, isso aí não pode ser algo assim que veja e fique quieto. Então, aqui, realmente está esse ponto. Agora, a lei, a covardia não foi mais, por quê? Ela trouxe mais covardia porque ela tirou aqui no artigo 8º da lei, que trata, 13954, que fala do adicional de escolar militar, ela traz no parágrafo 1º o quê? Ela veda a acumulação com o tempo de serviço. Ora, o tempo de serviço é um direito adquirido dos militares. E fomos para a reserva e fomos com esse adicional. Deixa eu ver só se eu consigo só mostrar esse ponto aqui. Deixa eu conseguir aqui. Cadê a tela que está aqui? Só um instantinho. Está dando a pane aqui de operador, como diz a Subeliane, né? a pane de operador mesmo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque assim, ó, nós ainda perdemos esse ponto. Nós não podemos acumular esse. Deixa eu abrir aqui agora, acho que agora vai aparecer aqui. Eu quero mostrar, para demonstrar que é um direito do militar. Pessoal. O militar foi para a reserva, eu vou mostrar aqui o meu aqui, ó. Vou mostrar um documento meu aqui, ó, meu, pessoal. Quando eu fui para a reserva aqui, pessoal, olha, no Exército, o militar, quando vai transferido para a reserva remunerada, ele recebe esse documento aqui, ó, ficha de controle. Aí tem um número sequencial e tem um ano. Isso aqui foi da minha reserva aqui. Na Marinha, se minha memória não falha, na Marinha é o mapa cômputo de tempo de serviço. E é um documento, praticamente esse aqui, entendeu? Só que tem as mesmas informações. E na aeronáutica é o título de provença na atividade. O pessoal da aeronáutica que está acompanhando aí, não é isso? Então, aqui, ó, quando eu fui para a reserva, deixa eu fechar aqui para poder ver aqui. Então, aqui, ó, minha ficha de controle, 2018, Gilson Gomes de Oliveira, aí vem a unidade que eu servi. Agora, vamos lá. Tempo de serviço. Aqui, ó, dia a dia, eu tinha até 29 de dezembro de 2000, estava com 15 anos, 11 meses e 6 dias. Então, eu fechei o quê? Eu tinha 16%. E aí, pessoal, nós veteranos, quando a gente vamos para a reserva, aqui, ó, lá no final vai falar aqui, ó, faz jus a 16% adicional do tempo de serviço. Ora, isso aqui foi expedido esse documento em 2018, anterior à lei 13954. Quer dizer, isso aqui eu considero um direito adquirido meu, porque eu fui para a reserva quando a legislação que estava vigorando era outra. Era lá
a medida provisória 2215 ainda, que estava ali, né, que mudou a antiga lei de remuneração. Então, nesse tempo aqui, não se tinha que falar, não se falava em PL 645, 2019, nada. No entanto, a lei veio e retirou meu direito aqui dos 16, não só de todos nós, entendeu? Por isso eu entendo o quê? Que é um direito de acumular, porque são assim, tempo de serviço era o quê? Aquele adicional, que era o quê? Uma compensação. Ano a ano nós ganhávamos 1% a mais. E aí, isso aí era o quê? É uma forma de recompensar aquele militar que ficava mais tempo, que ficou 30 anos, 31, 35. Isso era só o quê? Uma compensação ano a ano. Agora, alguém me diga aí, o que isso tem a ver com dedicação exclusiva? Não tem, não é? Então, você vê aqui, ó. Então, aí vai. Mas todos os veteranos que estão acompanhando, procure, se for do Exército, a sua ficha de controle. Se for da Marinha, o mapa cumprimento de tempo de serviço. Se for da Aeronáutica, o título de cumprimento de atividade. Lá vai estar tudo aqui, ó. Vai falar aqui, ó. Tempo total de serviço para fim de inatividade. Aqui meu tempo, cara. 36 anos, 8 meses e 13 dias. Quer dizer, eu saí com 30, fechado, com tudo, 36 anos, 8 meses e 13 dias. E aí vão lá e te retiram direito. Não pode, né? Então, assim, pessoal. Então, a disponibilidade foi uma grande covardia. Não poder acumular com o tempo de serviço dobrou a covardia, entendeu? Agora, para fechar esse tópico aí, eu avançar, o que tem que ser feito na reparação? É reparar tudo isso aí, pessoal. Todo esse ponto aí tem que ser reparado. Agora, um ponto que eu quero mostrar aqui também, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não está aqui, deixa eu pegar aqui, que é tanta coisa para pegar, eu deixei aqui, ele sumiu, mas eu acho ele aqui de novo. É um ponto que pode ser, no meu entendimento, pode ser reparado sem que seja por decreto, por lei, nada. Então, pessoal, está nos acompanhando aí, no meu entendimento, aí, o adicional de habilitação, inclusive isso tem um artigo meu na minha página do Facebook que eu falo que o adicional de habilitação ele pode ser reparado por portaria. E isso está lá no decreto que regulamenta a medida provisória de 2015, que vai falar que a atribuição lá, a responsabilidade para implementar os cursos que dão direito à adicional de habilitação, essa responsabilidade é de quem? Do ministro da Defesa, ouvidos os comandantes de força. Isso aqui eu quero mostrar, pessoal, eu sempre mostro aqui, ó, 17 de maio de 2016, adicional de habilitação. Isso aqui foi, o que foi isso aqui? Em 2015, pessoal, o Exército Brasileiro fez uma equivalência de cursos, olha, pegou o curso de aperfeiçoamento de oficiais, desde que criou a ESAO no Rio de Janeiro, lá da década de 70, eu tenho um cliente, até um caso da década de 70, acho que era de 71, que cursou a ESAO. Pegou tudo e falou, olha, a partir de agora, quem cursou o curso de aperfeiçoamento de oficiais até dezembro de 2000, inclusive, tem direito a Altos Estudos 2, que é a equivalência com o quê? Com o mestrado em operações militares. Ora, o mestrado pressupõe o quê? A dissertação, não é isso? Nós sabemos. Mas o que o Exército fez? Para seus oficiais, ele fez uma equivalência de estudos, de cursos, entre o curso de aperfeiçoamento, que dava 20% igual o aperfeiçoamento de sargentos, 20%, e ele fez o quê? Uma equivalência com uma portaria. Se foi feito com a portaria, a Marinha pode fazer também com a portaria, pode fazer, a Aeronáutica pode fazer, entendeu? E o Exército deveria ter feito para seus graduados. Assim como fez para os oficiais, eu sempre pergunto isso aí. Né? Nós temos pessoas que nos acompanham que são do governo. E aí eu deixo essa pergunta, por que na hora de fazer uma equivalência para prestigiar, privilegiar todos os oficiais que cursaram a ESAO até o ano 2000, inclusive, foi feito? E por que não se pensou isso nos subtenentes e nos sargentos? Não pensa, né? Pensa só quem está no alto, porque dá mais para quem já ganha mais. Então, tem que se fazer, sim, aqui uma reparação. Então, aqui, pessoal, nesse ponto, é possível fazer a reparação através de portaria. Entendeu? O pessoal da Marinha, mas o CAS da Marinha é diferente, não importa. O que importa é que o pessoal da Marinha não teve a possibilidade de cursar altos estudos.
O Exército foi lá em 2012, com a primeira turma em 2013. Mas eles separaram também, impediram que muitos dos veteranos ali, muitos dos militares da época, cursassem. Por exemplo, eu estava na ativa, eu fiz o CFS em 88 na ESA, e fui impedido de cursar. Entrei com requerimento e foi indeferido. Agora estou me socorrendo ao judiciário para poder conseguir a minha equivalência de curso, pessoal. Então, assim, esse ponto é o ponto que nós consideramos um ponto ali que dá para reparar, é possível reparar por portaria. Só falta vontade de querer fazer isso aí, entendeu? Dá para reparar tudo isso aí. Porque o que eu sempre falo aí, o que tem que ser feito é que o próximo presidente, essas propostas que eu estou falando aqui, pessoal, tem que ficar claro que só quem pode encaminhar isso aí para esses projetos é o presidente da República. Entendeu? Então, assim, o que eu quis mostrar aqui nesse ponto aqui, ó, a reparação da Lei 13954 é o quê? É que o próximo presidente eleito, isso aí eu trago das minhas propostas, é o quê? É encaminhar um projeto de lei que vai fazer o quê? Vai fazer a reparação do adicional de habilitação, adicional de disponibilidade militar, a questão das nossas pensionistas, que eu vou falar mais à frente, né? Dessas que estão descontando os 13,5%, os 12%, os 10,5%, entendeu? Seguindo aqui, ó, no ponto 2 aqui, ó, reparação das injustiças históricas sofridas pelos militares. Isso aqui é onde entra o quê, pessoal? Entra o que nós vimos nas lives anteriores, nas 2 lives anteriores, que está no nosso canal. Então, se o senhor ou a senhora não assistiu, pode assistir lá. Nós falamos o quê? É a reparação contra os sargentos dos quadros especiais, entendeu? Que ficaram parados no tempo, levando aí anos para ser promovido, e quando foram, né, que lá do Exército, 2013, salvo engano, teve a promoção para segundo sargento. Na Aeronáutica, agora também teve a promoção para o PESA, entendeu? Mas, enfim, quem está na reserva não foi contemplado. Quer dizer, já sofreu isso aí, entendeu? Sofreu, e nós precisamos o quê? Pegar esses quadros, o QTA, né, o quadro da Defesa da Aeronáutica, que tinha ali uma lei lá de 1961, e só em 2010 ela foi regulamentada ali, tivemos outra lei, e aí os companheiros foram promovidos, mas ainda tem assim, ó, hoje, para você ter uma ideia, nós temos suboficial do quadro de Taifeira Aeronáutica, que o suboficial ganha o quê? Formação, ou ganha especialização no máximo. Então, a reparação não foi feita do jeito que deveria ter sido feita. Entendeu? Então, tem que ser visto isso. Os subtenentes preteridos, aí onde eu me incluo, onde nós temos um sistema de promoção ali covarde, eu não tenho outra palavra, covarde, onde a diretoria de promoção e avaliação, isso quem está falando sou eu, Gilson Gomes, subtenente do Exército Brasileiro, na reserva, e advogado especialista em direito militar. O pessoal do governo que acompanha, sou eu que estou falando. É um sistema covarde. Entendeu? É um sistema onde nós temos o quê? Uma diretoria tem lá a folha do militar e concede pontos de 0 a 49 pontos. Nós estamos em 2021. Será que nenhuma... Isso aí nós estamos... covardia. Então, assim, pessoal, os subtenentes preteridos também. Só que aí eu peço meus amigos preteridos o quê? Venham participar dessa live aqui. Venham acompanhar dia 16 lá no Rio de Janeiro, quem está no Rio, que é um grande número de subtenentes preteridos, pessoal. E vamos lá. Entendeu? E aqui, correndo aqui, porque isso aqui vai ficar depois, eu vou fazer os vídeos para cada proposta dessa, vou aperfeiçoar, né? E vou explicar direitinho.